Muito boa tarde. Amém, irmãos? Feliz de estar aqui nessa manhã, manhã de ceia, de nós termos esse partir do pão e tomar, do corpo de Cristo e sermos renovados e fortalecidos nessa manhã. Que o Senhor te abençoe poderosamente e que Ele venha te marcar o seu coração e transformar a sua vida. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos ficar de pé para nós lermos a palavra. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Os irmãos estão me ouvindo aí? Parece que eu estou me ouvindo só aqui no... Está ouvindo aí? Está ouvindo? Está ouvindo? Amém. Glória a Deus. 2 Crônicas 7, 14. Amém? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã, pelo privilégio de estarmos juntos aqui, reunidos em Teu nome, para exaltar o Senhor, para bendizer e para ouvir e receber do Senhor. Senhor, fala conosco, abre os nossos olhos, transforma a nossa vida, Pai, e que venha o Teu reino e que seja feita, Deus, a Sua vontade sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Glória a Jesus. O tema da mensagem, pode colocar aí no telão para nós. Não é esse, é o outro. Esse é o da semana passada, mas ele está aí. O tema da mensagem é decida-se. Você pode declarar isso? Decidir. Fala para o seu irmão, decida-se. Amém, aleluia. Olha que imagem poderosa, né? Está o Cristo ali na porta de alguém. E a palavra do Senhor diz lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, eu cearei com ele, e ele ceará comigo. Amém? Então, o tema da mensagem é decida-se. Nós precisamos de tomarmos decisões para sairmos do lugar onde nós estamos, para sair do ponto onde nós estamos. Não há como nós nos movermos, não há como alcançarmos lugares mais altos, lugares melhores, sem decisão. E eu sei que esse tema, decisão, ele é difícil para decidir. E depois, muitas vezes que nós decidimos, nós ainda ficamos assim, com dúvida da decisão, não sei se é isso, não sei se é aquilo, mas o Senhor tem para você um caminho bom, perfeito e agradável. Amém? O Senhor tem para isso, para você. E o texto que nós lemos diz que o povo do Senhor que chama pelo seu nome, se esse povo do Senhor que chama pelo nome dele se humilhar e orar e o buscar e se converter dos seus maus caminhos. Ninguém fica sem tomar decisões. Às vezes é porque nós tomamos decisões erradas. E aqui diz, e se converter dos seus maus caminhos. No final está dizendo aqui que então o Senhor nos ouvirá dos céus e perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Amém? Quantos querem ter uma vida sarada? Uma terra sarada, um casamento sarado, né? Um corpo sarado. Amém? Eu quero ter um corpo sarado. Minha esposa pede esse corpo sarado. Aí fala, amor, as mulheres também olham, elas também gostam de ver. Eu falei, eu vou fazer alguma coisa para você. Nós queremos a terra sarada. Nós queremos coisas boas. Nós queremos, termos plenitude, termos vida. E queremos ter vida em abundância.
Mas tudo isso depende das nossas decisões. Decidimos muitas coisas de forma errada. Decidimos comer errado. Ontem nós estávamos comendo uma costela assada no bafo, que estava muito gostosa. E o médico, nosso doutor Renato, ele não está aqui agora, o doutor Renato é médico do coração. E ele estava ali na fila, olhando os irmãos pegando aquela manteiga. E ele estava quase que entregando o cartão para os irmãos, olha, estou aqui. Quando você precisar, lembre-se de mim, eu cuido dessa parte. Nós tomamos decisões erradas o tempo inteiro, porque nós tomamos decisões que mais nos é convenientes, que mais nos é confortável, que mais nos é gostosa, prazerosa, confortante, mas não dá para viver a vida assim. Porque se nós caminharmos sempre para vivermos esse desfrute dessa maneira, buscando sempre tomar decisões que não nos causam disciplina, que não nos causam mudanças, transformações, nós vamos viver sim uma vida dissoluta, mas curta. E de pouco, sabe, domingo passado, na última vez que eu preguei, eu disse, imagina se todas as orações que você tivesse feito ao Senhor, Ele tivesse dito para você, sim, receba. Você quer? Tome. Aonde nós estaríamos? Nós não estaríamos aqui, nós estaríamos em outro lugar. Agora você imagina também, aonde você estaria se tudo na sua vida você fizesse conforme a sua vontade, os desejos da sua carne, os desejos dos seus pensamentos, se não houvesse disciplina na sua vida, se não houvesse limites para você, aonde você também estaria? Então nós precisamos de entender que algumas áreas da nossa vida nós já decidimos coisas boas para nós. Algumas áreas da nossa vida nós já permitimos o Senhor entrar, fazer morada e ceiar conosco. Mas existem outras áreas da nossa vida que nós estamos colocando limites para o Senhor, porque nós ainda queremos fazer do nosso jeito. E eu falo assim, querido, é assim, desde corpo, alma e espírito. Nós não queremos tomar decisões para nós sermos pessoas espiritualmente melhores. Nós não queremos tomar decisões para sermos pessoas melhores, porque isso às vezes vai nos tomar esforço, sacrifício, energia, tempo, dinheiro. Nós também nos negligenciamos o nosso corpo, porque nós não queremos abrir mão do açúcar, nós não queremos abrir mão da gordura, nós não queremos abrir mão da Coca-Cola. Amém? Cadê os cocólatras aí? Os chocólatras. Nós não queremos abrir mão. E nós somos o resultado das nossas decisões. Nós vivemos esses resultados na nossa vida. Corpo, alma e espírito. Nós somos, o que nós temos de Deus é resultado das decisões também que nós tomamos no Senhor. Então, esse texto diz que esse povo do Senhor, que chama Ele pelo nome, que está vivendo maus caminhos, que está andando em maus caminhos. E Ele está dizendo, se o meu povo que está andando em maus caminhos, e esses maus caminhos não são os maus caminhos que o Senhor coloca para nós, são os maus caminhos que nós decidimos caminhar por eles. O Salmo 23 é algo tremendo, porque o Salmo 23, ele fala que o Senhor é o meu pastor. Nos primeiros versículos, nas primeiras estrofes desse Salmo,
Não são versículos, são estrofes, são versos. E nos primeiros versos diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, ele me guia mansamente pelas águas tranquilas, ele refrigera a minha alma, ele me leva para as veredas da justiça por amor do seu nome. Tudo é ele, tudo, o Senhor é ele. Agora o versículo 4 fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então, enquanto nós entregamos a nossa vida ao Senhor, enquanto nós decidimos, que é uma decisão, entregarmos e confiarmos no Senhor, nós somos guardados, nós somos cuidados, mas o controle não está em nossas mãos. Diga, o controle não está em nossas mãos. O problema é quando nós tomamos o controle. O problema é quando nós queremos fazer a nossa vontade. E Jesus já nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Então você pode ter certeza que Deus tem para você uma vontade que é boa, que é perfeita e que é agradável. Mas é para Ele primeiro. Essa vontade que é boa, que é perfeita e que é agradável, ela é boa, perfeita e agradável para quem, pastor? Para Deus. É boa, perfeita e agradável para Ele. Ué, mas e para mim? Para mim também vai ser, mas é depois, no final. Amém? No final. Porque Deus está cuidando de você. Nós que somos pais, e vai ter o dia das crianças aí, eu quero estar aqui também com a minha filha, e vai ser algo tremendo, portanto todos os pais estão aqui. E nós que somos pais, a Bíblia diz que nós que somos pais sabemos dar aos nossos filhos boas coisas. Nós não damos coisas ruins para os nossos filhos. Nós damos aquilo que eles precisam. Quantas vezes nossos filhos relutam com nós, lá em casa, para não ir para a escola. Às vezes eles ganham, às vezes eles conseguem. Mas assim, é bem às vezes, é muito raro. Porque a vontade de toda criança, de todo jovem, adolescente, é não ir para a escola. Escola é chato, sim ou não? Mas ela é importante. Aí a gente fica adulto e a gente se livra da escola, amém? Mas agora tem outras decisões para nós tomarmos. Mas a gente quer se livrar todo o tempo de responsabilidades. A gente quer se livrar todo o tempo de buscar e tomar decisões que sejam boas e que sejam boas para nós e para as pessoas que estão em nossa volta. Eu estava vendo ontem no Instagram o presidente do Sindicato dos Homens. Os irmãos conhecem o presidente do Sindicato dos Homens Casados? É do Casal Cheio de Graça. E ele estava contando ontem que, quando ele era menino, ele estava na casa dele e aí ele deixava os copos e a pia suja, depois que ele usava, e a mãe dele chegava e falava: filho, é o seguinte, aqui em casa tem regras. Aqui em casa, na minha casa, você vai ter que seguir as regras. Quando você tiver a sua casa, você faz o que você quiser. Mas enquanto você estiver aqui em casa, você vai lavar os pratos, você vai cuidar. E ele falou: irmãos, eu preciso de entrar, sabe, na justiça contra a minha mãe, porque ela mentiu para mim. Ela me ferrou. Porque quando eu casei, eu estava depois na minha casa, eu fui deixar os copos, e eu fui deixar as coisas na pia, da maneira como eu achei que eu poderia deixar. A minha esposa chegou. E ela falou: meu bem,
Na casa da sua mãe você podia fazer o que você queria. Mas aqui em casa tem regras. Tem regras. E você vai ter que submetê-las. Então nós não gostamos de desconfortos. Nós não gostamos de regras. Nós não gostamos de nutricionistas. Nós não gostamos de pastores que ficam nos cobrando decisões de mudança de vida. Nós não gostamos de nenhum tipo de confronto. Nós fugimos deles. Porque nós queremos permanecer tranquilos, leves, suaves. E aí você vai entrar na justiça até contra Jesus, né? Porque ele falou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Aí chega aqui, você ouve a palavra que você tem que tomar decisões. Sabe, queridos, o Senhor quer te ajudar a melhorar, a avançar, a ser transformado em seu corpo, em sua alma, em seu espírito. Cada dia melhor. Amém? Para você poder desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor tem para você. Amém? Deus tem bênçãos para você na sua casa, no seu casamento. Mas você imagina se o cônjuge decide, se ele decide viver uma vida dissoluta, do jeito dele, sem se preocupar, sabe? Irmãos, casamento é um novo nascimento, é uma transformação o tempo todo. Mas aqueles homens ou aquelas mulheres que decidem viver a sua vida, não vão conseguir se tornar os dois uma só carne. Então, nós, em todo tempo e em todo lugar, nós precisamos de tomar decisões. E as nossas decisões, eu não sei você, mas eu sou um cara que eu dou um jeito. Eu dou um jeito de melhorar a vida, é rapidinho. Vocês sabem que aquele cara que desenvolveu as fraldas, ele não queria limpar e lavar as fraldas de pano dos seus filhos. Ele falou: vou inventar uma descartável. Amém. Foi bênção, não foi? Foi bênção. Mas ele não queria, ele falou: eu não quero mexer com essa. Amém. Mas eu procuro sempre uma maneira, às vezes até... Eu vou confessar meu pecado aqui para os irmãos. Vou confessar. Às vezes eu até quebro regras, por causa que, às vezes eu quero que aconteça logo, que seja rápido, mas eu acho que é só eu que furo a sinaleira aqui de vez em quando. Só eu. Se não tiver um pardal, né? Não tiver um radar, eu fui num encontro de homens. E lá a gente ficou sentado assim numas pedras. Todo mundo senta nas pedras. Eu sentei nas pedras. Aquelas pedras iam machucando meu bumbum, meu bumbum. Aí não, aí cadê os homens? Tem uns irmãos que não aceitam nem falar tchau. Que tchau, irmão? É falou. E nós é macho, não é bruto. Agora falar bumbum, aí terrível. Né? Falei bumbum por causa das irmãs. Minhas nádegas. E todo mundo sendo incomodado com aquilo. Eu falei: ué, eu tô com uma perneira aqui na minha canela. Vou tirar essa perneira e vou colocar aqui. Pronto aí. Sentei na perneira. Estava todo mundo incomodado e eu em cima da perneira. Tranquilo. Mas eu acho que se algum instrutor, né, Robert? Se algum instrutor tivesse visto, ia falar: põe essa perneira na perna aí agora.
Paga 3 aí. Então, nós queremos fugir de todo tipo de desconforto. E às vezes nós não tomamos decisões justamente por causa disso. Porque nós não queremos desconforto. Nós não queremos, sabe, diminuir a nossa pegada, nós não queremos esperar outras pessoas. Nós não queremos esperar os nossos filhos, nós não queremos esperar as nossas esposas ou o marido. Nós não queremos esperar, nós não queremos diminuir nada. Nós queremos permanecer no nosso ritmo, na nossa velocidade. E nós não queremos abrir mão de nenhum tipo de prazer. E por causa disso, nós estamos em maus caminhos. Existem muitos maus caminhos que nós temos caminhado por eles. E que são caminhos perigosos. E que são maus. E nós somos povo de Deus. E o Senhor está dizendo, meu povo, minha igreja, meu valente, meu príncipe, minha princesa, se arrependa dos seus maus caminhos. Ore a mim, busca a mim. E ele fala, e converta-se. O que é conversão? Mudança de rota, mudança de decisão, sabe, mudança de destino, mudança de decisão errada para decisões boas. Hábitos errados para hábitos bons. Amém? Os seus maus hábitos vai tirar você mais rápido da sua família. Os seus maus hábitos alimentares podem te tirar mais rápido da sua família. Os nossos maus hábitos podem apressar, sim, a nossa ida, a nossa partida. Eu estava vendo um vídeo de um cara que foi eletrocutado porque ele foi lavar as louças e ele levou o celular dele para a cozinha, colocou na prateleira e ele não parava de olhar o celular enquanto estava com os pés no chão e com as mãos molhadas na pia. Até ele receber uma descarga elétrica. Eu não sei se ele foi reanimado, se ele voltou, mas os nossos maus hábitos, as nossas más decisões, a nossa pressa, a nossa ansiedade, ela está encurtando a nossa vida e está adiantando processos que o Senhor não tem para nós. Amém? Amém? Deus está falando com você aí? Deus está te ajudando na sua vida? E é corpo, alma e espírito. Às vezes eu estou falando muito aqui da parte do corpo, mas o nosso espírito tem ficado, sabe, para domingo. A nossa vida espiritual tem ficado para os domingos. A nossa vida espiritual tem sido delegada para outras pessoas. Eu vou lá na igreja, Deus tem que falar comigo, Deus tem que usar o pastor, Deus tem que usar o meu líder do GC. Deus tem. E fala, e você? E a sua decisão em buscar o Senhor? E a sua decisão em se converter dos seus maus caminhos? O Senhor tem para você, querido, passos verdes, águas tranquilas e refrigério para a sua alma. Mas é dentro da sua cobertura, dentro do seu olhar, dentro do seu cuidado, dentro do seu zelo, dentro do seu pastoreio. Amém? E Deus sabe cuidar de nós. Eu não creio que Jesus... Amém, eu vou falar mais não. A palavra diz, então, quando nós nos arrependermos, quando nós orarmos, converter dos nossos maus caminhos, e nós nos converter das nossas maus decisões,
Então o Senhor ouvirá dos céus. Diga: o Senhor me ouve. O Senhor me perdoa os meus pecados. Sabe, querido, Deus quer sarar a nossa vida. Deus quer recuperar os nossos erros. Deus está pronto para organizar as nossas mazelas. Deus está pronto. Mas nós precisamos de nos arrependermos e de nos convertermos. Aí você diz: pastor, é tudo que eu mais quero. É tudo que eu mais quero. A minha esposa me convida todos os dias para mim ir para a academia. Todos os dias. Amor, vamos hoje comigo. É hoje que você vai. Mas será que ela só está pensando num corpo sarado? Acho que não. Ela está pensando na minha qualidade de vida. Está pensando na minha saúde. Mas eu só estou pensando em ficar tranquilo. Descansado. Sem. Às vezes nós falamos: não, eu quero. Todo mundo quer ter um corpo sarado, sim ou não? Todo mundo quer. Sim ou não? Se você quer agradar uma pessoa, fala para ele que ele está mais magro. Fala que ele está mais novo. Todo mundo quer ter um corpo sarado. Todo mundo quer, sabe, receber elogios. Mas o quanto nós queremos? O quanto nós realmente queremos uma vida espiritual melhor? O quanto? O quanto nós queremos realmente ter mais comunhão com Deus? O quanto nós queremos mais de Deus em nós? De Deus em nossa casa? De Deus em nossa vida? O quanto nós queremos? Tudo isso é avaliado pelas decisões que nós tomamos. Às vezes você fala: eu quero, mas as suas decisões são diferentes da sua vontade. Sabe, querido, o que vai predominar na minha vida e na sua vida não é o que nós queremos. É o que nós decidimos. E a gente acha que quando a gente não está tomando decisão, nós não estamos decidindo. Mentira. Quando você não toma decisão, você decidiu ficar do mesmo jeito. Você decidiu ficar paralisado. Você decidiu permanecer como está. E o Senhor está dizendo: se você se arrepender. Sabe, queridos, que nessa manhã o Senhor possa trazer em nós luz nas áreas da nossa vida que nós precisamos de arrependimento e de conversão. Amém? Luz. Que o Espírito Santo de Deus possa estar falando com você aí agora. Sabe, dessas áreas na sua vida, espiritual, física e emocional na sua vida. Tem gente que fala assim: ah, pastor, mas eu já tentei, eu já desejei, eu já quis, eu já sonhei, eu já almejei, mas não consegui. Não, você não conseguiu. Você não decidiu. Existe uma energia. Olha aqui para mim, existe uma energia, existe um poder quando nós decidimos. Como existe? Eu sou fleumático, eu gosto muito de ficar quieto, gosto muito de ficar na minha casa, e se eu estiver em casa, eu fico no quarto ali sozinho. A vida só acontece quando eu decido fazer alguma coisa. Só acontece quando eu decido. Quando eu estou na fazenda, tudo é diferente, porque eu já decidi estar lá, e eu estou lá, então as coisas acontecem o dia inteiro, nem sono dá. Mas eu estou em casa, eu durmo, a hora passa, a vida passa, e eu penso: está tudo certo, tudo certo. Enquanto nós não decidirmos, nós estamos decidindo a mediocridade. Repita isso: enquanto eu não decido, eu estou decidido ser medíocre. O que é medíocre, pastor? Medíocre é a pessoa que não decide. É a pessoa que está no meio. Ela nem é e nem não é. É o morno. E a palavra
Deus fala do morno lá em Apocalipse. E lá em Apocalipse o Senhor fala que para uma igreja chamada Laodiceia, porque você não é quente e nem fria, porque você és morna, eu estou a ponto de vomitar-te. Preferia que você estivesse fria ou quente, mas porque está morna, estou a ponto de vomitar-te. E o Senhor fala, e você diz, essa igreja diz, ela diz para o Senhor, estou rica e abastada, e eu não preciso de nada. Está tudo bem, está tudo certo. Mas está tudo bem, está tudo certo com as suas más escolhas. Está tudo bem, está tudo certo para você partir mais rápido. Está tudo bem, está tudo certo para você não ter comunhão com Deus. Está tudo bem, está tudo certo para o seu fracasso. É isso que você está dizendo. E é justamente nesse texto que ele fala, eis que eu estou à porta. É justamente nesse texto que ele diz, eu estou à porta. Se você ouvir a minha voz, eu vou entrar. E eu vou fazer diferença. Eu vou te ajudar, eu vou te fortalecer. Sabe, essa igreja diz para o Senhor, estou rica e abastada. E o Senhor diz para ela, não sabes tu. Jesus está dizendo para essa igreja, você é cega, você não enxerga nada. Você só enxerga as suas vontades. Você só enxerga o seu umbigo. E você não sabe que você é pobre, cego e nu. Você está pobre, você está cega e você está nu. E o Senhor diz, eu te aconselho que compres de mim ouro refinado, colírio para os seus olhos e vestes de linho finíssimo. Deus está te convidando. Vamos trabalhar? Vamos sacudir? Vamos cuidar da vida? Vamos comprar? Vamos adquirir? Vamos avançar? Amém? Vamos cuidar? Então, o medíocre, ele é esse que ele não se posiciona. Ele é o Maria vai com as outras. Ele é o Martinho eu não sei se é o Martinho da Vila, aquele que fala, deixa a vida me levar, vida leva eu. Ele é o Zeca Pagodinho, ele é o Marrone lá. Do outro lado da cidade tem alguém que me deixa dividido. Uma diz que sou um bom amante, a outra diz que eu sou um bom marido. Se eu pudesse ficar com as duas, eu não estaria nesse embaraço. Mas no final ele diz, eu vou ter que fazer só uma feliz. Porque eu não acho certo o que eu faço. E a Bíblia diz que não há como agradar a dois senhores. Não há como você agradar a Deus e agradar a si mesmo. Você vai ter que tomar decisões. O medíocre não toma decisão. O medíocre deixa como está. Ele vai levando, ele vai empurrando, ele vai deixa para amanhã, deixa para depois, deixa para o mês que vem. No início do ano a academia está cheia, sim ou não? Querido, deixa eu te dizer, Deus está falando comigo essa mensagem, amém? Deus está usando a minha boca para falar comigo. Eu vou decidir ir para esse negócio dessa academia. Amém, Samuel? Samuel vai, é exemplo. Olha lá, glória a Deus. Você mudou de vida, né, Samuel? Você era gordinho, agora está esbeltinho. Aleluia. Glória a Deus. Quantos aqui tiveram a sua vida transformada aí? Fitinamente dizendo. Agora, precisamos também de espiritualmente também. Amém? Precisamos de tomarmos decisões para a nossa vida inteira. Para todas as áreas da nossa vida. A Bíblia nos conta a história de Jesus. E no dia que Jesus está lá para ser julgado por Pilatos, Pilatos olha para Jesus e não vê nada. Não vê por que ele ser condenado.
Pilatos olha para Jesus e não vê nenhuma condenação para ele, nenhuma justificativa. Ele manda ele para Herodes, Herodes também não o condena, ele manda ele, sabe, Jesus passou por 3 julgamentos, ninguém encontrou nada. Mas ele está ali. E aí Pilatos fala, olha, eu vou deixar o povo decidir. Eu vou deixar quem? O povo. Mas o poder da decisão estava nele. Ele vai falar o seguinte, olha, o que vai acontecer a partir da sua vida, a partir de agora, não é mais eu. Porque eu ele condenou Jesus. Quem se omite está decidindo. Quem lavou as mãos decidiu não libertar Jesus. Se você não está tomando decisões, você já decidiu. Não há como viver uma vida sem decisão. Ou você vai tomar boas ou más decisões. Amém? Mas a indecisão é só o muro. Mas é o muro de alguém que não vai avançar. É o muro de alguém que está atrasando o seu tempo e está perdendo tempo. Amém. Vamos avançar. A vida está em tomar decisões de vida por coisas boas e por coisas certas. Mesmo que contrarie os desejos da nossa carne, nos causando medo. Deuteronômio capítulo 30, abre aí para nós, Pedro. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15. Nós temos alguns textos da palavra para lermos aqui hoje. Veja o que proponho hoje, a vida e o que está escrito? O bem. A morte e o mal. Se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus antes nos seus caminhos, e guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, então, o que está escrito? Viverás, te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuí-la. Porém, se o teu coração, vamos ler juntos essa parte? Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, diga seduzido. Irmãos, será que nós somos seduzidos por algo ruim? Nós somos seduzidos por algo feio? Nós somos seduzidos por algo fedido? Não. Desagradável? Não. Nós somos seduzidos. E a palavra diz, se nós desviarmos e não quiserdes dar ouvidos e formos seduzidos. O que mais? Vamos ler juntos? E te inclinares a outros deuses e os servires. Então, hoje, te declaro que certamente, o que está escrito? Perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para possuirdes. Até o 20. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele diz, escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Pois disto depende, vamos ler juntos? Pois isto depende a tua vida, a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Amém, igreja? Escolhe, decida. Eu ia cantar outra música agora. Decida. Vocês conhecem, né, irmãos? Vocês conhecem. Se vai.
Mateus capítulo 6, versículo 24. Fala para o seu irmão, decida-se. 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 Para onde você está te levando? Mateus 6, 24. Ninguém pode, olha lá o texto. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas, ou a carne. O assunto aqui era das riquezas, mas você pode aplicar em outras coisas. Não há como servir a Deus e a nós mesmos, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder por amor de mim, achá-la. Então, querido, diga, a minha decisão, mais forte, a minha decisão vai aborrecer alguém. Amém? Mas sabe o que é bom? Que a decisão que aborrecer alguém, e principalmente decisões que nos aborrecer, no final vai fazer bem para nós. Mas não tem como ficar sem aborrecer alguém. Você vai aborrecer alguém. Para você servir ao Senhor, você vai aborrecer o mundo. Você vai negar o mundo, você vai negar a sua carne, vai negar as trevas, você vai aborrecer. Mas vai agradar o Senhor. Sabe, é impossível, querido, você agradar a duas pessoas. Nossas decisões, na maioria das vezes, é para nos salvar. Agora, para nos salvar, aí depende, né, pastor? Depende. Porque se for para mim ir para o céu hoje, eu abro mão desse pecado, mas se não for para ir para o céu hoje, eu acho que eu vou ficando com esse pecado aqui. Porque aí você já não está pensando se salvar do inferno, você está pensando se salvar de não pecar. Está entendendo? Sim ou não? Então olha aqui para mim, a nossa decisão não pode ser relapsa. A nossa decisão não pode ser para hoje. A nossa decisão é para a nossa vida. Amém? Não é o que é melhor para mim hoje. Ah, pastor, eu creio que Deus não vai voltar essa semana. Então é o seguinte, eu vou aproveitar essa semana toda. Aí quando for na quarta-feira eu me reconcilio com o Senhor. Na quinta eu faço um jejum. Na sexta eu adoro o Senhor o dia inteiro. Ah, no sábado eu já estou nos braços dele. Isso é ser medíocre. Isso é mediocridade. Não existe barganha, querido. Existem pessoas que são decididas. Amém? Largue, abandone a dúvida. A Bíblia diz que a dúvida é pecado. Se nós fazemos algo com dúvida, nós estamos pecando. Mas a maioria das vezes nós não estamos nem duvidando, nós estamos sabendo que nós estamos fazendo decisões erradas, caminhos errados. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6, versículo 16. Romanos 6, 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência. Oh, querido, você precisa de ler isso junto comigo, porque você precisa de entender isso. Não só ouvir, mas você precisa de falar e levar esse texto aqui para sua casa ainda. Vamos ler juntos? Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Você sabia disso? Você sabia que para quem você oferece a sua obediência, você é servo? E se você fizer para Deus, para obediência,
top, maravilhoso, mas se você não fizer. Mas, versículo 17, mas, graças a Deus, porque outrora, vamos ler juntos, irmãos? Porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregue. Nós éramos escravos do pecado. Nós estávamos no lixo, não tinha como a gente sair daquela lata, sabe? Mas nós fomos libertos, nós fomos tirados de lá. E agora nós viemos a obedecer de coração. Olha a decisão, eu vou obedecer o Senhor de todo o meu coração. Olha essa decisão, eu vou servir o Senhor com alegria. Não é mais ou menos, não é dia sim, dia não, não. Eu vou servir o Senhor, vou obedecer o Senhor de coração, a forma da doutrina que me foi entregado, o ensinamento. Versículo 18, vamos ler juntos? Uma vez libertados do pecado, fostes feitos o quê? Servos da justiça. Diga, eu fui liberto do pecado. Agora, se eu sou liberto do pecado, eu não sirvo mais o pecado. Eu não permaneço mais no pecado. Ah, pastor, difícil de tomar essa decisão, porque o pecado está bom esses dias. O pecado está gostoso. Nossa, você precisa de ver que mulher, que tesão, que trem bom. Nossa, é o amor da minha vida. É? Amém. Não, mas o negócio que eu estou fazendo, sabe, o trem é tão bom, vai dar tanto dinheiro, mas assim, tem, né, um jeitinho lá, mas depois eu entrego o dízimo, pastor. Depois eu entrego o dízimo. Está tudo certo. Diga, eu fui liberto do pecado. Vai lá, vai lá. Diga, eu fui liberto do pecado. Versículo 19, ele diz, falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como, vamos ler juntos? Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão, da impureza, da maldade, para a maldade, assim agora ofereceis agora os vossos membros para servirem a justiça, para a santificação. Romanos 21 agora, versículo 21. Naquele tempo, que resultado colhestes? Quais são os resultados das más condutas? Quais são os resultados das más escolhas, dos maus caminhos? O que nós colhemos? O que está escrito aí? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. O fim delas é morte. Espiritual, emocional e física. O fim das nossas más decisões é morte. Agora, porém, versículo 22, o último. Agora, porém, vamos ler juntos? Libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, para a vida eterna. Então você percebe que não está ligado a esse tempo as nossas decisões? As nossas decisões não é para hoje, não é só para amanhã, não é só para o mês que vem, não é só para esse ano, não. É para a vida eterna. É para a vida eterna. Deus pode fazer tudo para você quando você crer, acreditar e decidir. Vou voltar a dizer, Deus fará tudo para você quando você crer, acreditar e decidir. A fé é uma decisão firme no que os seus olhos não veem, mas o Senhor vai pôr o chão para você pisar. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Precisaria de ter mais tempo, né? Porque o tema é profundo. E Deus está falando comigo aqui nessa manhã, amém? Ora, a fé é a certeza de coisas que não... Aliás, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé aos antigos obtiveram bom testemunho.
Continue. Pela fé entendemos que foi feito o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela também, mesmo depois de morta ainda. Queridos, se você continuar lendo Hebreus capítulo 11, você vai ver o palco dos homens da fé. E foram pessoas que tomaram decisões de não serem medíocres, de não fazer mais ou menos. Você está me ouvindo? Abel fez uma oferta perfeita para Deus. Essa oferta foi tão perfeita, que a palavra diz que até hoje essa oferta de Abel fala. Ele não negligenciou nada, ele entregou tudo, ele fez tudo conforme a vontade do Senhor. E até hoje a oferta dele fala. Amém? Se você for olhar Abraão, a decisão de Abraão em andar com o Senhor, a decisão de Davi, a decisão de Moisés, a decisão de Noé, esses homens permaneceram firmes na decisão deles. Alguém que olha para dois lados, dois caminhos, é alguém que não decidiu. O coração dele não está só em Deus. É aquela coisa, Jesus é o que eu preciso, mas fazer as vontades da minha carne é o que eu gosto. Jesus é o que eu preciso, mas eu quero mesmo o que eu gosto. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Nós podemos mudar, nós podemos decidir aquilo que é bom para nós. Amém? Você pode mudar, é uma decisão. Não, o que é bom para mim, o que eu gosto é de servir o Senhor, o que eu gosto é de cuidar da minha vida, de cuidar da minha casa, o que eu gosto é da minha esposa e dela somente e de nenhuma outra mais. Amém? Decisão. Meus olhos são só para minha esposa. A minha energia é para minha casa, é para Deus. Eu não vou gastar ela com outra pessoa. O meu Instagram é só de Jesus. E de ninguém mais. Amém? Tem gente que é uma salada mista o Instagram dele. Tem dia que toca hino, tem dia que toca moda, tem dia que é... Cada dia é uma coisa. Sabe, querido, que toda a sua vida louve ao Senhor, que tudo que é em você louve ao Senhor, decida, e que você tenha uma vida de decisões que vão fazer bem para o seu corpo, para a sua alma e para o seu espírito. Amém? Não somos inocentes porque nós não decidimos, somos culpados. Não queremos decidir porque nós não queremos passar por nenhum tipo de restrição, sofrimento, ou ter de nos disciplinar por decisão nenhuma. Irmãos, nós não queremos isso, mas nós precisamos. Amém? Amém? Nós precisamos. É uma decisão. Romanos 8, versículo 18. Estou caminhando para o final aqui, queridos. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos... querido, você precisa de ler isso aqui comigo também. Vamos lá, bem forte. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos. Sabe, querido, as nossas decisões vai requerer às vezes, muitas vezes, ou a maioria das vezes, sofrimentos no tempo presente. Mas não podem, a Bíblia diz, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Amém? Não há. Não tem por que você viver para si mesmo. Você pode viver
mais vivendo para Deus com boas decisões. E às vezes você fala, pastor, mas tal decisão não merece tal sacrifício. Acreditamos que nada merece sacrifício. Merece, querido. Suas decisões merecem o seu sacrifício. Diga, minhas decisões merecem meu sacrifício. Jesus pagou um alto preço, querido, para você tomar ótimas decisões. E que vale a pena você se disciplinar. Deus está estreitando o caminho com você. Quanto sente que Deus estreitando você aqui? Porque Ele tem esperado boas decisões. Não só decisões, mas as boas decisões e decisões para sempre. Deus está disposto a limpar a sua bagunça. Mas não são as nossas decisões, mas são as nossas decisões que nos levam para a bagunça de novo. E são nossas decisões que nos levará para outros lugares em Deus. Se não decidirmos, ficaremos no mesmo lugar. Deus nunca isentará a mim e a você das decisões. Amém? Deus não vai te isentar. E outra coisa, Deus não vai decidir por você. Somos nós. O problema não está em Deus, não está no poder dele, não está, na unção de Deus, não. O problema está que nós ainda não decidimos. Porque na hora que nós decidimos, nós vamos ver a glória de Deus. Nós vamos ver sinais. Nós vamos ver acontecimentos. Deus quer te levar para o outro lado. Deus quer te levar para o próximo nível. Deus quer te levar para outra medida. Nós temos de Deus o quanto Ele tem de nós. Isso através das nossas decisões. Mais um texto aí, Tiago capítulo 1, versículo 6. Tiago 1, 6. Tiago 1, 6. Peça, porém com fé, o que está escrito aí? Em nada duvidando. Pois os que duvidam é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha, vamos ler juntos? Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Sabe aquela pessoa que decide hoje, mas ela vira a esquina, a decisão dele já foi embora. Não, querido, isso não é decisão. Isso é vontade, desejo, você almeja. Você precisa decidir. Porque o homem que duvida e o homem que deseja, mas que daqui a pouco, muda, ele é como essa onda do mar. Ele não acredita que essa disciplina, essa mudança, essa conversão vai trazer alguma coisa de boa. E o Senhor chama esse homem, versículo 8, homem de ânimo dobre. O que o Senhor diz? Inconstante em todos os seus caminhos. Uma geleia. Não tenha medo, querido. Muitas decisões que nós não tomamos porque nós temos medo de não conseguir. Tem gente que também não toma decisão porque tem medo de não conseguir. Mas deixa eu te dizer algo, olha aqui para mim. Se você decidir pelo caminho do Senhor, olha aqui para mim, tem um exército, tem um céu inteiro, você tem unção de Deus, você tem graça de Deus, você tem poder de Deus para te ajudar. Você tem os céus inteiros, você tem uma igreja, você tem uma família, você tem pessoas que vão caminhar junto com você. Amém? Deixa eu te dizer algo. Não é porque você caiu que o seu lugar é o chão. Eu caí, agora eu vou ficar só no chão. É assim a nossa vida? É assim? Você já caiu alguma vez? Eu caí, agora eu vou ficar no chão. Não. Não é porque você caiu que você vai permanecer caído. O seu lugar é em pé, o seu lugar é o céu, o seu lugar é as
grandezas de Deus para você, é o que Deus tem para você. Amém? Caiu, sinta tristeza, arrependa-se, levante-se. O chão não é o meu lugar, não é o seu lugar, o céu é o nosso lugar. Há muito para você, há perdão para você hoje, há erguer para você hoje, há vida abundante para você hoje, há graça para a sua vida, há lugares altos para você, há mesas para você sentar, há águas mais profundas para você entrar, há experiências em Deus para você experimentar. Há muito de Deus para você. Decida, toma atitudes novas agora. Mude o seu posicionamento, os lugares que você vai, as pessoas que você se relaciona, as coisas que você coloca na sua boca, o que você coloca diante dos seus olhos. Abandone as suas dúvidas, decida-se e duvide das suas dúvidas. Não há como correr dois caminhos, não há. E Jesus, ele é muito radical. Jesus é muito radical. Ele fala o seguinte, olha aqui para mim: se é a tua mão que te faz pecar, arranca ela. Arranca. Se é o teu olho que está te desviando, que está derrubando você, arranca ele. E a Bíblia diz: melhor é entrares com um só dos teus olhos do que tendo os dois e serem lançados no inferno de fogo. Depois da decisão, diga: eu tenho um exército, eu tenho Deus ao meu favor. Amém? Fique de pé onde você está. Nós só encontramos poder e graça e favor de Deus depois da nossa decisão. Davi não recebeu unção, Davi não recebeu uma palavra profética. Davi pode enfrentar o gigante porque Deus vai estar contigo. Não. Davi pode ir porque vai ser uma pedrada só e você vai derrubar ele. Não, não teve isso. Ele decidiu ir, ele decidiu confiar no Senhor. Mas quando você decide, o Senhor entra na batalha. O Senhor entra. Deus não vai decidir por você. Não preserve nada hoje. Não preserve nada hoje. Decida agora. Feche os seus olhos. Você é fraco até você decidir. Porque depois que você decidir, você vai receber força. Você vai receber força, poder. Ele vai te suprir, Ele vai te fortalecer. Ele te guarda. Ele te responde, Ele te unge, Ele te salva. Ele te capacita. E Ele se revela depois que você se decidir. Andar com Deus é uma decisão de não negá-lo. Ele está diante de você, que você não negue ao Senhor hoje. Que você não negue Ele hoje. Que você assuma a sua vida com Ele. Que você decida cuidar do seu corpo, da sua alma, do seu espírito. Em nome de Jesus. Vem cá, Pamela, vamos louvar o Senhor. Tão lindo. Vou deixar a Pamela que ela já está no tom já, né? Aleluia. Feche os seus olhos. Vai tomando decisões. Vai tomando as decisões pelas quais o Senhor mostrou para você durante essa palavra. Vai tomando decisões físicas, emocionais. Vai tomando decisão de fazer um tratamento. Vai tomando decisão de mudar os seus hábitos. Vai tomando a decisão de chegar mais próximo do Senhor. De começar um tempo de jejum. De começar um tempo de consagração. Sabe, de cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde. Tome decisão agora.